Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao curso de capacitação para cuidar de idosos. Sou Carolina Pena, enfermeira e professora, e vou ministrar essa aula para vocês. O assunto de hoje é medicamentos. Importante assunto que precisamos compreender para que possamos medicar com segurança. Então, o objetivo da nossa aula hoje é compreender a ação dos medicamentos, como que ele funciona no nosso organismo e a importância dos cuidados que nós devemos ter antes de medicar alguém. Para que serve o medicamento no nosso organismo? É para ele realizar alguma ação que o nosso organismo não está conseguindo fazer. Por exemplo, uma insulina. Quando administra uma insulina, é porque o pâncreas não está produzindo ou está produzindo em quantidade inadequada a insulina. Por exemplo, um antipertensivo, ele vai diminuir a pressão arterial, porque o coração está com alguma deficiência. Outro exemplo, um diurético. Então, não está sendo feita a função de urinar a quantidade que está recebendo de líquidos, né? Então, todo medicamento, ele serve para o quê? Restaurar, restabelecer funções que não estão sendo supridas pelo organismo. E no envelhecer, qual que é a tendência, né? Por conta desse organismo já está com mais idade, esses órgãos trabalharam já há bastante tempo, eles tendem a enfraquecer, a diminuir as suas ações. E os medicamentos, eles vêm para fazer aí a substituição ou ajudar na recuperação aí deste órgão, dessa função que não está sendo feita mais adequadamente. Então, os princípios básicos para a gente medicar alguém são esses 9 certos que eu vou passar para vocês, tá? Então, paciente certo. Para que eu consiga saber de quem é essa medicação, eu preciso do quê? De uma prescrição médica, de um receituário, para eu saber que aquela medicação deve ser dada para a pessoa X. Medicamento certo. Então, eu preciso saber o nome dessa medicação prescrita para que eu possa administrar. Um adendo, né? Existe o nome comercial, o nome genérico e o nome similar. Então, eu preciso ler a bula porque muitas vezes vai estar escrito na prescrição o sal, mas na caixinha está o nome comercial ou o similar. O sal é o genérico, mas a gente vai ver mais lá para frente. Só estou dando o exemplo, tá? Então, eu preciso saber se é o medicamento certo, se é a via certa. Qual que é a via? O cuidador vai administrar aí a medicação via oral, via tópica, né? A hora certa. Então, todo medicamento, ele vai ser prescrito para tomar X horário, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, e a gente vai colocar o horário e seguir este horário corretamente, tá? E nos dias prescritos, a dose certa. Então, existem medicamentos com doses diferentes. Eu preciso saber se a medicação que está prescrita é a mesma medicação que está na caixinha da medicação, né? E nunca pensar só na caixinha. Caixinha e o blister, né? Então, eu vou mostrar para vocês, para ficar mais fácil esse só, blister e caixinha. Eu preciso saber se o que está aqui dentro dessa caixinha
losartana potássica de 50 miligramas é o que está na cartela. Losartana potássica, 50 miligramas, certo? Então, eu confirmei, ó, o que tá na caixinha é o medicamento. Aí sim, eu administro esse medicamento, tá? Então, não é só ver a caixinha, a gente tem que ver também a cartela, tá? Ou blister, né? É o outro nome que a gente dá para cartela. Então, a dose certa, tá? Principalmente quando se tem mais pessoas na casa ou se estamos falando aí de atendimento à instituição de longa permanência, onde tem várias pessoas, várias prescrições e a gente precisa saber quem é quem para dar a medicação correta, né? O registro correto ou a anotação, ou o checklist da prescrição médica, tá? A gente pode encontrar tanto na casa, né? Cuidados domiciliares, como nas instituições de longa permanência, tá? O prontuário que tem a prescrição, quando administra a medicação, vai lá e checa, tá? Confirma ou anota que deu aquela medicação. Orientação certa. Então, eu preciso saber o que eu estou dando para essa pessoa tomar, que medicamento é esse, qual é a ação que ela faz, né? Então, eu preciso comunicar o que eu estou administrando. Então, seu João, olha, o senhor vai tomar agora o antihipertensivo, olha, o senhor vai tomar o captopril para baixar a pressão, olha, o senhor vai tomar o diurético, tá? Para fazer xixi. Então, eu preciso orientar a medicação que eu estou administrando, a pessoa precisa saber. Então, eu preciso saber que medicação que é. A forma farmacêutica certa. Então, se na prescrição está escrito que é um comprimido, então não é gotas. A dosagem de gotas é diferente da dosagem de um comprimido. Então, a forma farmacêutica tem que estar a correta. Por quê? A dosagem tem que ser a mesma, tá? E a resposta certa. Qual que é a resposta de um medicamento? É a ação que ele tem que ter. Então, olha só, a período da manhã, 8 horas da manhã, administrou um hidroclorotiazida, que é um diurético. São 15 horas e não apresentou urina nenhuma. Tem alguma coisa errada. Porque 8 horas da manhã tomou diurético, recebeu líquido e às 15 horas não teve diurese, não teve a eliminação vesical, né, a urina, então eu preciso entrar em contato com o serviço de saúde e dizer o que está acontecendo. Olha, foi administrado às 8 horas o diurético e são 15 horas, não apresentou urina, só que o pé tá inchado, né? Então, tá sentindo dor, baixo ventre. Então, são sinais, sintomas aí de que tem alguma coisa errada. Então, a resposta do medicamento eu tenho que saber, tá? Qual é a ação dele, né? O que se deseja quando, por exemplo, administra um antihipertensivo? Que a pressão abaixe. Se ela está elevada, opa, vamos ver o que está acontecendo, tá? Olha o insight que a gente tem que ter, a sabedoria que a gente tem que ter, né? A inteligência, né, que a gente adquire. Então, repassando aí os 9 certos: paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, registro certo, orientação certa, forma farmacêutica certa e a resposta certa. E a gente precisa entender que todo medicamento, né, ele tem um pico de ação, ele tem um período aí que ele vai ficar no organismo,
tá? Então, antes de medicar alguém, eu preciso ter este conhecimento, que a gente chama de janela terapêutica, para que eu possa administrar a medicação corretamente. Então, tem uma prescrição de 12 em 12 horas, né? Eu preciso entender que eu vou medicar, por exemplo, às 6 horas e às 18 horas eu vou medicar novamente. O que acontece com a medicação? Ela entra no nosso organismo através da boca, né? Vou falar do medicamento via oral. Vai passar pelo tubo digestório, estômago, vai para o intestino, e do intestino ela vai ser o quê? Absorvida, como os alimentos, tudo que a gente ingere é dessa forma. Vai depender aí dessa absorção de cada pessoa. Quem tem o metabolismo mais rápido vai entrar na corrente sanguínea mais rápido dessa medicação. Quem tem tem mais dificuldade de absorver, vai demorar mais um pouquinho. Mas, em geral, aí uns 40 minutos para essa medicação fazer efeito, tá? Via oral. De 30 a 40 minutos, principalmente no idoso que tem essa absorção mais lenta, tá? Alguns, claro, por conta das doenças. Lá no intestino vai ser absorvido e vai para a corrente sanguínea para começar a fazer sua ação. Todo medicamento começa a fazer sua ação e ele diminui a sua ação, como esse gráfico aqui. Então, percebam que ele começa a fazer ação, ó, tomou aqui. Ele vai começar a aumentar a sua ação, até chegar, ó, no pico. E aí ele vai descendo. Por que os medicamentos são dados de tanto em tanto tempo e a gente precisa dar essa medicação? Porque eu dei essa medicação às 6 horas da manhã. Ela começa a fazer sua ação. Eu vou administrar 12 horas depois. Então, quando eu der a medicação aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai fazer outro pico de ação. O das 18 horas. O das 6 horas da manhã do outro dia, eu vou lá, vai começar a fazer sua ação. O das 18 horas do outro dia, eu vou administrar e vai começar a fazer sua ação. Então, percebam aqui que esse gráfico está mostrando que existem picos de medicação, né? Então, quando eu dou a medicação, ela deve estar sempre no horário certo para acontecer essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Tá? Equilíbrio. O que acontece quando eu dou a medicação em horários que não são corretos? Então, eu dei a medicação às 6 horas da manhã, tá? E fez o pico de ação, ok. Só que esqueci de dar às 18. Só vou dar a medicação no outro dia às 6 da manhã. O que vai acontecer? Ó. E aí, qual que é o problema disso? Vocês estão vendo aqui esta falha? Vou dar um exemplo do antibiótico. Antibiótico de 12 em 12 horas. Não deu antibiótico no horário certo? Esta falha aqui, ó, é uma chance que tem da bactéria se proliferar e se tornar resistente a esse antibiótico. Se fosse a medicação para pressão, é a chance de, neste momento aqui, a pressão elevar. Se fosse um antiglicêmico, né, medicamento para diminuir aí a glicemia, diminuir o diabetes, é uma chance de, nesse período aqui, ó, simplesmente a glicemia aumentar. É importantíssimo administrar a medicação no horário certo e no tempo certo. Se a medicação são 7 dias, então 7 dias eu vou administrar essa medicação no tempo certo.
São todos os dias, são todos os dias. Se a medicação ela deve ser administrada uma vez por semana, então é uma vez por semana. De 15 em 15 dias, então são de 15 em 15 dias. Uma vez por mês, então é uma vez por mês. Então é um adendo que eu faço, né? Para que vocês consigam entender que medicamento é algo sério. Eu tenho que administrar conforme prescrição médica e eu tenho que administrar no horário correto e nos dias certos, ok? E quais são os cuidados que eu preciso ter aí com esta medicação? Primeiro, o cuidador precisa pedir ajuda para a equipe de saúde, né, para se organizar com relação aos horários de medicamento. Manter os medicamentos sempre na embalagem, tá? Evitar aí retirar das embalagens. Manter um controle, porque quando a gente deixa na embalagem, a gente consegue ver o controle da validade dessa medicação, se é essa medicação correta, tá? E evitar aí que misture os medicamentos em caixas diferentes. Hoje se trabalha com uma caixinha de medicamentos, que é aquele porta-medicamentos, tem para período da manhã, período da tarde, período da noite, para 7 dias, para 15 dias, para 30 dias, né? Mas eu vou explicar algo que é desafiador, que eu costumo dizer, né? Porque as pessoas já acostumaram com isso, mas é muito sério. Quando a gente medica alguém, a gente precisa saber o que a gente está medicando e essa pessoa, ela pode estar aí com disfunções, desequilíbrios, né? Quando a gente coloca dentro desses porta-medicamentos as medicações separadas, quem colocou sabe o que colocou. Quem vai administrar e não colocou essas medicações não sabe o que é. Os medicamentos, eles podem ser parecidos em cor, em formato, e eles podem ser diferentes. Só que as marcas, geralmente, elas vêm com as suas formas farmacêuticas, né? Os seus tipos de comprimidos, por exemplo, diferentes. Então, uma marca é branca, outra é azul. Uma tem o suco no meio, a outra não tem. Um é um medicamento mais compactado e o outro não. Então, é uma série de medicamentos. Então, tem 5 medicamentos no período da manhã, por exemplo. Tem cápsula, tem comprimido, tem hidrágea, né? Que podem mudar de acordo com a marca, né, da medicação. E a gente pode se confundir. Vamos supor um paciente aí hipertenso, ele toma medicamento de manhã para baixar a pressão, só que ele acordou com uma pressão aí de, vamos dizer, 9/7, tá próximo uma da outra, né? Tá baixa. E ele tem a pressão alta, então tá bem baixa. Qual que é a ação do cuidador nesse caso? Ele vai ligar para a equipe de saúde e vai falar, olha, ele está com a pressão 9/7, já verifiquei 2 vezes num aparelho, verifiquei no outro que a gente tem aqui para confirmar. E é isso mesmo, ele está um pouco zonzo e ele está aí com uma glicemia, né, destro dele, a diabetes dele, tá 110, agora em jejum. A equipe de saúde vai passar a conduta e o cuidador vai realizar essa conduta. Um exemplo, ele vai falar, e a equipe de saúde vai falar, olha, não dê o antihipertensivo e o diurético que ele toma agora de manhã, só faz o antiglicêmico. O que vai acontecer com a medicação que está toda junta na caixinha e todos são branquinhos? Tem condições?
dar essa medicação? Não sabe o que é? Qual medicação é qual? Então, o ideal, gente, o ideal é que as medicações permaneçam nas suas caixas, tenham uma prescrição, um receituário que a pessoa siga todos os dias. Esse é o ideal. Nem sempre vai encontrar o ideal nas casas, tá? Em instituição de longa permanência é assim, tá? Agora, em cuidados domiciliares, muitas vezes o familiar vai, separa toda a medicação e já deixa prontinho para o cuidador. Mas a gente precisa ter aí essa condição. Ah, tá bom, Carol. E aí, o que a gente faz nesse caso? Eu não vou dar o que está na caixinha, separada, né, no porta-medicamentos. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a caixinha de medicamentos, vou pegar só a medicação que a equipe de saúde pediu para administrar e vou administrar. E mais tarde eu vou verificar a pressão, mais tarde eu vou verificar o destro para ver se melhorou e fazer novo contato com a equipe de saúde, tá? Então fica uma dica aí para vocês. Materiais e medicamentos de curativos, como pomada, gases, luva, tesoura, faixas, esparadrapo, soro fisiológico, eles devem ser guardados numa caixa com tampa e sempre separados dos outros medicamentos. Por quê? São medicamentos aí para curativo, né? Então, sempre separados, mas em lugar próximo para que possa lembrar caso tenha alguma necessidade, né? Materiais que são utilizados para nebulização, para as inalações, devem ser sempre guardados em uma caixa, né? Com tampa, eles devem ser sempre higienizados, tá? Para que não tenha aí infecção, né? Contaminação. Caixas de madeira, papelão não são indicadas. Por quê? Pode haver aí uma formação de fungos e contaminar esse material. A higienização desse material de inalação é sempre lavar com água e sabão, água quente, secar com papel, tá? Um guardanapo limpo, deixar sempre bem seco e embalado dentro de uma caixa plástica, tá? Madeira e papelão, não. Converse com a equipe de saúde com relação ao planejamento do horário de medicamentos, para que ele possa explicar para você qual o melhor horário. Por que eu tô falando isso, gente? Tem medicamentos relacionados a sono, tá? Então, para que a pessoa possa dormir, qual o melhor horário para administrar esse medicamento? Bem como outros. Não façam as coisas da cabeça sem saber, sem ter conhecimento. Por exemplo, o diurético. Diurético é um medicamento que o ideal é que ele seja administrado durante o dia, no período da manhã. Por quê? Vai apresentar a urina diversas vezes. Se administra ele à noite, essa pessoa vai acontecer o quê? Levantar à noite de madrugada, porque a bexiga está cheia e vai atrapalhar o sono. Consequentemente, ela vai dormir mais durante o dia. Então, durante o dia, ele precisa estar ativo e à noite dormir. Esse é o normal, né? Então, se eu administro medicamentos em horários que não são corretos, eu vou atrapalhar outras situações. Quando não dorme, fica irritado, fica estressado, fica cansado e acaba atrapalhando todo o dia a dia. Então, a equipe de saúde faz o planejamento dos horários para que o cuidador ele possa administrar diuréticos, antipertensivos durante o dia. Tem antipertensivo que também é à noite para diminuir aí a pressão no período da noite, acordar com uma pressão
mais baixas. Existem medicamentos, né? Os medicamentos que protegem o estômago, que eles devem ser administrados em jejum. Não deve se tomar nada, comer nada antes da medicação, tá? Existem também medicamentos, por exemplo, para tireoide, né? São medicamentos que devem ser tomados em jejum, no mínimo 30 minutos antes do café da manhã. Mas se ele toma, por exemplo, um Puran T4, que é para tireoide, e ele toma um omeprazol, que é para proteção do estômago, e os dois são em jejum, eu preciso entender que primeiro vem o Puran T4, depois de 40 minutos vem o protetor gástrico e depois de 30 minutos vem o de jejum desse paciente. Então, entendam a importância do planejamento da equipe de saúde que entende de medicamentos, né? O médico, a enfermeira, para determinar o horário das medicações para que vocês possam administrar, tá? Manter os medicamentos em lugar fresco, arejado, longe do sol, tá? E longe de crianças também, né? Que possam mexer. Existem medicamentos que eles não podem ser retirados dos seus frascos, tá? Porque quando ele é retirado do frasco, o frasco ele é escuro ou ele tem uma cor verde, azul. Aquela cor daquele frasco, aquele frasco está protegendo aquele medicamento. Se eu tiro o medicamento e coloco na caixinha de medicação, naquele porta-medicamentos, o que acontece? O calor vai fazer o quê? Eclodir essa medicação, né? Então, ele começa a soltar, tá? Então, existem medicamentos que devem ser deixados dentro dos seus frascos, tá? Não deve ser retirado. Bem como medicamentos que vai ser orientado, né, a manter, por exemplo, refrigerado dentro da geladeira. Então, tem todas essas condições. Precisamos conhecer os medicamentos. Qual a melhor forma para conhecer o medicamento que a gente está administrando? É ler a bula, tá? E pedir a orientação da equipe de saúde. Evite guardar, né, medicamentos em armários como no banheiro, né, do lado de filtro, porque essa umidade pode estragar a medicação. É o caso aí da medicação que eu falei para vocês, que precisa ser mantida no frasco, tá? Que ela pode estragar, ela pode o quê? Eclodir, né? Soltar aí substâncias por conta da umidade, tá? Existem alguns frascos que vocês vão ver que tem um gelzinho. Esse gelzinho faz o quê? Puxa a umidade para o gel, tá? É um saquinho de gel e a medicação ela fica sequinha. Manter a última receita junto à caixa de medicação, né, o controle de medicação, para que possa consultar em casos de dúvidas, né, e apresentar também para o profissional de saúde que pode solicitar para vocês. No caso de uma emergência, né, ter aí essa receita, quando liga para a equipe de saúde, fala qual é a medicação que essa pessoa está tomando, né, está recebendo, tá? Os medicamentos, eles não devem ser utilizados, porém, devem ser devolvidos para a equipe de saúde, quando não se faz mais uso deles. Não descarta no lixo, tá bom, gente? Sempre postos de saúde ou até mesmo em farmácias, eles aceitam os medicamentos para ser desprezados e passou da validade ou não toma mais, então encaminha aí para a equipe de saúde, tá? Não acrescentar, não diminuir, não substituir medicamentos sem conhecimento da equipe. Então, por exemplo, eu falei para vocês, a medicação ela pode ter uma dosagem diferente de um comprimido para um líquido, por exemplo, tá? Gotas, tá? Simeticona comprimido e simeticona gotas.
Eu posso substituir sem conhecimento? Não. Pergunta para a equipe de saúde. Olha, acabou, por exemplo, o comprimido. Tem aqui o frasco de gotas. Então, a equipe vai fazer o quê? A comparação. Bom, ele toma, por exemplo, 20 miligramas num comprimido. Gotas, 20 miligramas são 20 gotas. Então, ele vai falar para você, dá 20 gotas desse medicamento, tá? E pede para comprar o comprimido, que é o ideal, a forma farmacêutica correta, tá? Se após o medicamento a pessoa apresentar aí reação estranha, diferente, sempre comunique à equipe de saúde. Então começou a tomar um antibiótico, por exemplo, e começou a ter aí diarreia. Então precisa comunicar à equipe de saúde o mais rápido possível, tá? Tá tomando a medicação da pressão, mas tá sentindo taquicardia, tá sentindo pulso aqui no pescoço, a pressão não tá baixando, tá aumentando, tá? Pode ser também, gente, associação de medicamentos. Então, já fazia uso de determinados medicamentos, aí mudou a receita. Então, pode ser aí uma interação medicamentosa. É importantíssimo que a equipe de saúde saiba o que está acontecendo. Ou foi prescrito determinada medicação e ele tem medicação em casa que ele já tomava há muito tempo, ele continua tomando essa medicação. A gente precisa saber o que é. Por quê? Muitas vezes ele está tomando uma medicação que o médico lá atrás passou para ele gosta daquela medicação e a mesma ação da medicação que ele está tomando agora que o médico atualmente passou. Então, todo medicamento deve ser comunicado para a equipe de saúde, tá? Olha, meu paciente cliente, ele recebe essa medicação. Tem uma que ele toma que não está prescrito. Então, a gente comunica. Produtos naturais como chás, plantas medicinais são considerados medicamentos também. E elas têm ação como medicamento. Então, tomem muito cuidado com os medicamentos que podem estar oferecendo que são naturais, como os chás. Por exemplo, a pessoa já toma uma medicação, um ansiolítico para dormir. E aí faz um chazinho de camomila com alguma outra erva para a pessoa tomar. E toma isso todos os dias. O que consequentemente vai acontecer? Já toma um ansiolítico para dormir. A camomila já é um ansiolítico, né? Já produz aí o sono. Vai acumular esse excesso de medicamentos e um dia pode ser que essa pessoa durma mais tempo do que o normal, porque tem excesso de medicamento aí na corrente sanguínea no organismo dessa pessoa. Então, tem que ser comunicado para a equipe de saúde, tá? Faz uso de medicamentos naturais e tá associando aí as medicações. Então, a equipe de saúde precisa saber para que ela diga, então, ok, continua com o tratamento natural aí com chás medicinais, mas a medicação vai tomar em outro horário. É um exemplo, tá? Que pode acontecer aí, que a pessoa continua fazendo tratamento natural, mas continua com a medicação alopática também. Acenda a luz sempre que estiver preparando o medicamento para que você tenha certeza que realmente esta medicação, bem como deixe próximo dos olhos, né? Então, quando eu vou fazer separar uma medicação, o que eu faço? Eu deixo próximo dos olhos. Se usar óculos, use o óculos para ter certeza, né? E sempre leia antes a medicação.
vejo a prescrição. Ah, é um losartana que eu vou administrar agora, 50 miligramas. Pego aqui, ó, a losartana 50 miligramas. Retiro. Quando eu for colocar na caixinha de novo, vejo de novo e coloco na caixinha para guardar. 3 vezes você viu a medicação. A chance de errar é pouquíssima. Bem como gotas, né? Então, eu vou administrar a medicação em gotas. Vou pegar um copinho pequeno, vou colocar próximo dos meus olhos, vou pegar o frasco de medicação e vou próximo dos meus olhos pingar as gotas, 20 gotas, ok? Sempre coloquem num copinho pequeno de água, tá? A medicação diluída, ou numa colher, dependendo da medicação, se não precisar diluir, e o copo de água que a gente vai oferecer, tá? Então, a medicação tá diluída aqui, ele toma e depois recebe aí a água para terminar de deglutir esta medicação. Sempre leia o nome da medicação antes de preparar, né? Antes de dar, pois a medicação ela pode ser um nome diferente, tá? Similar, genérico, tá? Ou o nome mesmo da medicação comercial. A caixa de medicação ela vai variar, né? De cor, então, por favor, não vão pela cor da caixa, e sim pelo nome da medicação, né? Então, eu vou ver o nome da medicação e a dosagem, não vou pela cor, tá? Porque elas podem ser parecidas, principalmente genérico, tá? Quando é genérico, todos estão escritos genérico aqui com essa faixa amarela. Então, todos que têm a faixa amarela genérico, né? Vários medicamentos, né, a gente pode confundir. Então, prestem bastante atenção, tá? Antes de feriados e finais de semana, é preciso conferir a quantidade de medicamentos, né? Para que seja suficiente para todos os dias. Então, sempre estejam atentos à quantidade de medicamento para que não falte a medicação, tá? Quando estiver próximo de finalizar, por exemplo, 10 comprimidos, né? A gente já comunica à equipe de saúde que traz a medicação, por exemplo, ou a família, tá? Para que a medicação esteja sempre no local correto para que o paciente possa ser medicado. Não utilize medicamentos que não estão prescritos para essa pessoa, tá? Pode ser alérgica, você pode não conhecer e até mesmo a pessoa pode não saber, pode desconhecer a alergia. Então, como identificar aí um medicamento que ele é comercial ou genérico, né? Então, tem aí o exemplo, Capotem, Captopril, Ara 2 e Losartana. Então, tem 2 nomes para uma mesma medicação. Então, observem essa primeira aqui, que é o comercial. Vamos fazer aqui um pontinho para vocês verem, tá? O comercial. Então, aqui, ó, comercial, tá? Nome comercial. Então, aqui é o nome comercial. Então, o comercial é o Capotem. O genérico, pontinho aqui. O genérico é o Captopril. Genérico, gente, é um princípio ativo, tá? O comercial, ele tem o mesmo princípio ativo. Só vai mudar que é o nome, tá? Qual que é o que é igual do medicamento genérico do medicamento comercial? O princípio ativo, a concentração, a forma farmacêutica
a indicação terapêutica, a via administrativa e a posologia dele, tá? Então, de ação é a mesma. A administração é a mesma via, tá? A concentração é a mesma. O que vai diferenciar é que um é uma marca, que é o comercial, que foi aquele primeiro que foi feito, teve a patente, né? E depois de X tempo libera a patente. Então, outras marcas elas podem fazer a mesma medicação, tá? Com o mesmo princípio ativo, só que com o nome genérico, que é o sal, ok? O que vai diferenciar do comercial para o genérico? É o tamanho e a forma, o prazo de validade, a embalagem, o rótulo e o preço. Aquele que tem marca não necessariamente vai ser mais barato ou mais caro, depende da medicação, tá? Mas, em geral, o valor é maior, tá? Então, observem aí que o medicamento comercial, ele tá escrito aqui, ó, em verdinho. O medicamento genérico sempre vai estar escrito em amarelo, medicamento genérico, tá? Então, são essas diferenças, tá? Sempre sobre prescrição médica. E aí, a gente tem mais um exemplo aí. O ARA 2, que é comercial. E o losartana, que foi esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, é o princípio ativo. Tirar aqui. Vamos comparar aí novamente o genérico, né, o comercial e o genérico, tá? Então, observem aí o que eu falei para vocês. Olha lá, de novo. Vamos marcar aqui. Esse é o comercial, ó, Plasil. E o genérico vai estar escrito o quê pra gente, ó? Cloridrato de metroclopramida. Então, o que a gente consegue observar aqui? No genérico, tem o nome do sal, cloridrato de metroclopramida. Mas o nome comercial é Plasil. O genérico, ele só tem o nome do sal. E outra coisa que chama atenção pra gente, ele vai estar escrito genérico, tá? Outra coisa que a gente vai observar aqui, a dosagem, ela é diferente, ó, 10 miligramas e a forma também é diferente, comprimido. Aqui a gente tem 4 miligramas por ml e mls. Então, é líquido, são gotas. Então, lembra que eu falei para vocês lá no comecinho, né? São formas diferentes. Eu posso substituir um pelo outro? Sem orientação médica, sem orientação da equipe de saúde, não pode substituir. Por quê? A dosagem é diferente. Eu tenho 10 miligramas em um e 4 miligramas no outro por ml, tá? Então, bastante atenção com relação aí essas informações. E as formas de medicamentos? A gente tem os sólidos, né? Então, medicamentos sólidos, eles são comprimido, drágia, vamos fazer aqui, comprimido, drágia, né? Pastilhas, supositórios, e cada um
tem um porquê, tem uma ação, tá? Por exemplo, a cápsula. Ela tem a medicação dentro dela. Por que que ela é dessa forma e não é igual o comprimido? Simples assim, gente. O comprimido, ele vai lá para o estômago, no estômago ele vai ser dissolvido, vai para o intestino e vai ser administrado na corrente sanguínea. Ele pode ter aí contato com o suco gástrico, tá? Cápsulas não podem ser abertas, não podem ter contato com o suco gástrico. Por quê? Perde a ação da medicação. Então, elas vão ser absorvidas lá no intestino. Elas vão passar por todo o tubo digestório, pelo estômago, vai para o intestino. Lá, essa cápsula, que é uma gelatina, ela vai ser diluída, tá? O que está protegendo a medicação do estômago, do ácido do estômago, né? Das enzimas, é essa gelatina. No intestino, essa gelatina ela se rompe e a medicação vai direto para a corrente sanguínea. Tudo bem? A Adrágia, qual é a diferença? Ela tem uma película, tá? O sal dela, ele é tão amargo que precisa ser envolvido, é como se fosse uma capazinha doce de açúcar, por exemplo, tá? Que aí o que acontece? A pessoa não sente o gosto dela e vai para o estômago onde vai ser diluída. Eu vou dar um exemplo aí, quem tiver essa medicação, tiver contato e quiser fazer a experiência, faça. Neusadina. Ela é dura, é bem duro, gente, não dá nem para cortar de tão duro que é. Ele é bem compacto e o sal dele, né, a medicação é muito amarga, tá? Então, quando você põe na boca, ela é docinha. Mas se você quebrar ela e sentir, você vai ver que é bastante amarga, tá? Outra forma, né, que é as semissólidas, que são pomadas, gel e também cremes, que são para o quê? Passar na pele. O que é importante a gente falar aí dos sólidos, tá? Ou semissólidos, no caso. A gente vai sempre passar e deixar a pele absorver. Pomada não é passar uma camada lá, tá, gente? Na pele, principalmente quando não tem curativo. Passar na pele e deixar uma camada. Não, a gente tem que fazer o quê? Esfregar, tá? Para que seja absorvido, tá bom? Então, vai passar a pomada em um local que não é curativo, passa, né? E espalha, tá? Para absorver. Se deixar lá aquela pomada só passou e deixou, não vai ser absorvida com facilidade. Os líquidos, xarope, gotas, soluções nasais, oftálmicas, né? E também as injeções. Então, otorrino passa, né, as gotinhas para colocar na orelha, o oftalmo passa as gotinhas para aplicar na mucosa, tá, gente? Do olho, nessa parte vermelhinha. Não é para administrar dentro do olho, tá? No cristalino não, gente. Então, solução oftálmica sem encostar na mucosa, a gente puxa e coloca na mucosa, tá? E não dentro do cristalino. Também tem as soluções que elas são gasosas, tá? Que a gente vai administrar via nasal, por exemplo, sprays no nariz, na boca, tá? E até mesmo spray na pele, tá? Lembrando que o spray na pele, né, precisa também ser o quê? Esfregado. Gente, esfregar é devagar, tá? Nada abrupto. E aí as medicações, elas têm as suas ações, tá? E aí as suas ações, elas vão depender
do que se quer para cada paciente. Então, eu deixei alguns exemplos aí para vocês. Então, medicamentos que atuam na função do coração e da circulação. Nós temos os antihipertensivos, tá? Que vão diminuir a pressão, e temos também os antiplaquetários, que eles vão fazer aí a diluição aí desse sangue. Esse sangue está mais grosso, né? Ele está coagulando. Então, faz a administração dos antiplaquetários ou anticoagulantes. Então, a gente tem aí medicamentos para ação do coração, o captopril, o losartana, o enalapril, a digoxina, tá? E medicamentos antiplaquetários, o AAS 100 mg e a varfarina, tá? Todo medicamento, ele tem a sua ação, tá? E nós precisamos saber qual é a ação deles e o que eles podem causar aí, que são os eventos adversos, coisas que não era para acontecer, mas podem acontecer, tá? Para que a gente possa passar para a equipe de saúde, para que a gente possa aí medicar corretamente. Medicamentos com função no pulmão, que são os broncodilatadores, os antitussígenos e os expectorantes, né? Então, a aerolinha, Atrovente, Sabutamol, Berotec, Clenil, tá? E o acetilcisteína. São medicamentos que vão agir para o quê? Fazer a broncodilatação aí do pulmão. Então, o pulmão não está conseguindo expandir, né, por excesso de secreção, né, ou por atrofia da musculatura, tá? Então, são medicamentos que vão expelir aí essas secreções ou dilatar aí essa musculatura para que o pulmão ele possa ter a sua ação. Medicamentos que atuam na parte digestória são os protetores gástricos, os antiácidos, os reguladores intestinais. Então, a ranitidina, o omeprazol, o domperidona, a simeticona, o dulcolax e o floratil. São medicamentos que vão proteger o estômago, precisam ser administrados aí em jejum, né? Ou são antiácidos que vão ser administrados antes das refeições, tá? E os medicamentos que vão regular aí a flora intestinal. Medicamentos que regulam e fazem a manutenção do metabolismo. Então, eles vão regular, então, tá faltando, tá em déficit de insulina, por exemplo, né? O pâncreas não está produzindo insulina suficiente ou nenhuma insulina, né? Então, administra-se a insulina subcutânea aí no paciente. O metilformina é outro medicamento que vai ajudar ao que? A quebrar as moléculas aí de glicose, transformando em energia, porque o pâncreas não está funcionando, né? O levotiroxima é um medicamento que vai utilizar quando tem a disfunção da tireoide, ele vai substituir aí esse hormônio. O cálcio, o potássio e o magnésio também são aí suplementos para ajudar na regularização e manutenção do metabolismo do nosso organismo. As interações medicamentosas, elas podem acontecer aí em qualquer pessoa, tá? Então, a gente precisa entender que medicar é algo muito importante e muito complexo. Medicamentos, eles podem interagir entre eles, sendo administrados no mesmo horário.
Então, é importantíssimo que saiba qual o medicamento que está dando, siga a prescrição médica e faça toda e qualquer comunicação com a equipe de saúde de qualquer sinal ou sintoma que esse paciente, nosso cliente, esteja tendo de efeitos colaterais. Já dei o exemplo, vou dar de novo. Antibiótico está tendo diarreia, precisa comunicar. Tá tomando o antihipertensivo e o diurético, a pressão está ficando muito baixa, tá? E eles vão fazer o que, gente? Eles vão ter a conduta adequada para cada situação que possa estar acontecendo aí com os medicamentos, tá? Então, é muito importante a gente entender. E é muito importante também ler bula para saber qual é a ação dos medicamentos e os seus efeitos colaterais. Qualquer tipo de resposta diferente, né, deve ser comunicada, e a resposta diferente a gente sabe quando a gente lê a bula, né? Então, qualquer evento adverso, a gente precisa comunicar à equipe de saúde para não prejudicar aí o nosso paciente, tá? Então, interação medicamentosa é quando um medicamento interage com outro. Efeito colateral é quando um medicamento está causando algo que prejudique o paciente, como uma diarreia, como, por exemplo, a pressão do paciente abaixa, mas ele está taquicárdico, tá? É um efeito colateral, tá? E medicamentos relacionados à sonda interal ou à gastrostomia. É importantíssimo que vocês saibam como agir nestes casos. Vamos lembrar lá. Medicamentos que são dentro da cápsula, se eles são bolinhas, tá? A gente não vai poder tirar, tá? Nem o remédio que é em pó. Então, muitas vezes o que acontece? O paciente teve que passar uma sonda nasoenteral, né? Uma sonda nasogástrica, ou uma gastrostomia, e ele já fazia uso de medicamentos em casa. Primeiro, se ele já fazia uso de medicamentos, deve ser passado para a equipe de saúde, né? Porque eles vão orientar se vai manter aquela medicação ou não, tá? Então, esse é princípio básico, tá? Então, se for as cápsulas, não vai poder diluir essa cápsula para colocar na sonda interal, tá? Então, o médico, a equipe de saúde precisa saber que medicamento que tomava. Toda vez que vocês forem realizar a medicação por sonda nasoenteral e gastrostomia, o que vocês vão fazer? Tem aí eu chamo de Amorphariza epistilo, tá, gente? Que é o nome técnico, mas é um socadorzinho, tá? Vocês sempre vão fazer o quê? Esse socadorzinho, esse Amorphariza epistilo, ele deve ser separado, tá? Não pode ser de tempero, não. É só para medicação. Vocês vão separar um desse e vão separar um copinho com água, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o medicamento, vão macerar bem, até virar pó. Vão colocar uma quantidade de água, por exemplo, 10 ml, e vão aspirar nessa seringa, tá? Então, tá separadinho ali. Quando se trata de sonda nasoenteral ou gastrostomia, lembra lá da aula que a gente falou de nutrição, né? A gente sempre vai fazer o quê? Eu vou sempre permeabilizar aí esta sonda. Então, eu venho com uma seringa de 20 ml de água filtrada, vou injetar na sonda, tá pérvia? Ok. Venho com o medicamento,
administro o medicamento e após eu venho e injeto mais 20 ml de água filtrada para ter certeza que a medicação não ficou nesta sonda, tá? Que pode obstruir. Se obstruir, tem que comunicar a equipe de saúde, tem que repassar a sonda, tem que fazer raio-x para ver se está alocada, para depois receber novamente dieta e medicamento. Isso pode demorar e nosso paciente pode estar sendo prejudicado. Então, medicação obstrói sonda, se não tiver o cuidado. Então, de novo, macera essa medicação, deixa virar pó. Coloca a água e aspira na seringa. A outra seringa eu venho com 20 ml de água e vou administrar nesta sonda. Tá pérvia, tá indo bonitinho, ok? Venho, faço a medicação. Depois da medicação, venho com mais 20 ml de água para permeabilizar essa sonda. Pode ser feito da seguinte forma: pega a seringa, faz 1 ml, mais 1 ml, mais 1 ml, mais 1 ml, porque isso vai fazendo o quê? Um fluxo de 1 ou a cada 2 ml, vai fazendo um fluxo para medicação ir completamente aí para o seu destino, que é o final dessa sonda, e não obstruir. E o objetivo dessa aula foi passar para vocês as ações dos medicamentos, né? Para que vocês possam se organizar, para que vocês possam compreender e medicar os pacientes corretamente, com discernimento, conhecimento. Eu já falei, o conhecimento norteia a conduta. Então, se eu sei, eu consigo fazer com qualidade. Se eu não sei, eu posso prejudicar aí esta pessoa, né, meu paciente e cliente. Então, façam tudo com discernimento, com conhecimento. O que eu não sei, eu pergunto. E sempre vai ter, né, alguém da saúde que saiba para passar para vocês. Eu sou muito grata pela oportunidade, desejo que vocês tenham aí dias excelentes, maravilhosos, abençoados e vamos que vamos. Deus abençoe.